Olá, pessoal. Eu sou o Ronaldo Santana, autor e ilustrador, e conversei com o grande escritor Júlio Emílio Braz sobre sua impressionante carreira literária, desde roteirista anônimo de quadrinhos até o reconhecimento de seus livros juvenis. Além disso, falamos sobre o combate à invisibilidade do negro a partir da coleção Black Power. Sem mais demora, vamos para a entrevista. Para começar, muito obrigado por vir aqui, Júlio, na FLIR, falar com os leitores de Resende e do mundo inteiro, porque, afinal de contas, essa edição é online, então não existem barreiras, mas, vendo a sua biografia, eu vi que você está trabalhando há muito tempo e começou com quadrinhos, depois foi para a literatura. Então, dá uma resumidinha para a gente desse começo da sua jornada, até você começar a fazer os seus primeiros livros infantis. Tá bom. Mas, assim, em linhas gerais, eu era digamos assim, eu era um cidadão pacato que estava fazendo faculdade de História, porque o meu ideal profissional seria ser professor de História, até que aconteceu um infausto acontecimento, né, que foi perder o emprego, a faculdade era paga e acabou a faculdade, em princípio, e eu tinha que me virar para arranjar um emprego, porque eu sou o filho mais velho e, na época, eu era o homem da casa, segundo a minha mãe gostava sempre de dizer. E acabou que o meu irmão, ele gostava de falar lá que eu era escritor para os amigos dele, e um amigo dele trabalhava numa editora que fazia histórias em quadrinhos, a editora VEC, e estavam precisando de roteiristas de histórias em quadrinhos lá, né, de terror, das revistas que eles publicavam no início da década de 80. E aí ele falou: seu irmão não escreve? Como? Vai lá. Aí ele falou: olha, eles pagam. Aí quando falou a palavra mágica, eles pagam, eu fui lá, porque eu estava precisando de trabalho, né, ganhar dinheiro. Aí fui lá. O editor, recentemente falecido, o Otacílio Barros, foi um cara super legal comigo. Eu confesso que menti para ele, que ele perguntou se eu tinha experiência, eu falei que tinha, não tinha, né? E foi assim que começou. Depois que eu saí da sala dele, eu peguei uns roteiros velhos que tinham lá, antigos, que eu tinha visto quando eu entrei na sala, levei para casa, olhei, fiz aquela observação analítica e foi assim que eu fiz os primeiros roteiros de histórias em quadrinhos de terror, mas era só: vou ganhar um dinheirinho aqui e depois eu vou pagar, a conta de luz estava atrasada, essas coisas todas. E aí depois eu volto para procurar emprego na área que eu sou técnico contábil e blá, blá, blá. Só que, assim, a revista tinha uma pesquisa sobre os melhores trabalhos, e naquele mês seguinte, a história que mais impactou foi a minha, né? E aí ele me chamou de novo lá para fazer uma série, e foi assim que eu comecei, né? E como quadrinhos não pagava muito bem, depois eu até consegui outras editoras para publicar, que naquele período tinha muitas revistas, pequenas editoras, principalmente paulistas, que publicavam quadrinhos, mas era muito precário, então eu comecei a procurar outras coisas. Fiz pocketbook, livro de bolso de Bang Bang, fiz uma época eu fui parar por acaso, fui parar na Globo, escrevi sketch de um programa Os Trapalhões, fiz novela para o Paraguai, porque eu conheci uma atriz paraguaia lá na produção dos Trapalhões, e ela me encomendou as novelas para o canal 3 de Assunção. E aí, sabe, mas o grosso meu eram os livrinhos na época. Os livrinhos não pagavam bem, mas era um faturamento irregular que eu precisava, né? E aí, mas teve uma hora que eu me cansei de fazer livrinho de Bang Bang, sabe? Eu fiz uns 400 e alguma coisa desses livrinhos. Nossa! E aí eu me cansei, estava de saco cheio, aí eu queria fazer uma coisa diferente. E tinha um amigo meu, o Roberto Kusumoto, lá de São Paulo, que ele me levava nas editoras que faziam quadrinhos lá em São Paulo, porque eu não sabia andar em São Paulo, e aí, coincidentemente, ele teve que entregar umas ilustrações com um livro infanto-juvenil na editora FTD, e me levou junto, né? Eu estava com ele. Aí ele me apresentou o editor perguntou, aí o editor fez aquela famosa pergunta se eu tinha algum texto infanto-juvenil, se eu escrevia infanto-juvenil, e eu adquiri como política de trabalho, sempre que algum editor perguntasse, você tem, né? Eu falo, tenho. Aí eu falei, tenho sim, não tinha nada, né? Aí eu falei, e você pode mandar para mim? Claro. Aí, na volta para o Rio de Janeiro de ônibus, durante 6 horas, eu tive que bolar uma história para chegar no Rio, escrever e mandar para ele. E fiz um livro chamado Saguairu, que é a história de uma caçada no Pantanal. O Saguairu é um juvenil, né? O Saguairu é um lobo-guará muito velho, muito astuto, que há anos é perseguido por um caçador índio igualmente velho.
e a história é da caçada dos dois, né? Naquele ano, além do saguairu, ele está fugindo com a fêmea dele, né? Foi até uma visão meio antropomórfica da coisa, sabe? Assim, como se eu, digamos assim, humanizei o lobo, né? Para falar de várias coisas. Eu sei que Aham. o livro, eu escrevi o livro, mandei para lá, mas, para meu azar, o editor que me encomendou tinha saído e a outra editora que chegou no lugar dele não quis. Aí eu já tinha o livro, eu falei, poxa, já que está pronto, eu vou mostrar para um monte de editoras. E acabou, depois da sexta editora, eu fui parar na editora atual, que publicou, e no ano seguinte eu ganhei o Prêmio Jabuti de Autor-Revelação. Aquilo Minha foi um nossa. negócio assim, aquilo foi um negócio assim, poxa, rapaz, eu encontrei o caminho, porque eu ia fazer uma coisa que falava do meu país, o Brasil, né? Eu comecei a trabalhar com temas brasileiros, e como eu sou fissurado em história, eu comecei a ter um viés social na minha narrativa, né? Falar de coisas que, naqueles tempos, não eram muito usuais, falar de coisas ligadas principalmente a adolescentes, como gravidez na adolescência, uso de droga, tráfico de drogas. Eram temas diferentes. Eu até brinco que eu virei antirracista antes de essa palavra sequer existir, né? Que o meu primeiro livro, O Pretinha Eu, que é um livro absolutamente antirracista, ele foi publicado em 92, quando ninguém falava nisso, e eu acho que até a Djamila ainda era adolescente, viu? Se é que se não era mais nova. Então, esse pessoal todo... É que, assim, no Brasil, a gente não tem memória, tem vaga lembrança, né? Como foi essa coisa impactante do primeiro livro ganhar um prêmio, eu achei, poxa, acho que é aqui mesmo que esse é o meu lugar, né? E aí fui ficando, e ganhar um prêmio, o Jabuti não, né, naquela época não havia uma premiação em dinheiro, era honorífico. Você ganhava o Jabuti bonitão, mais encorpado. Eu pessoalmente acho que o meu era maior, viu? Que eu vi no amigo meu que ganhou e ficou virou cágado, né? Sabe? Não é mais Jabuti. Aí, mas tudo bem, vamos lá. Não era um prêmio de como esses prêmios que eu ganhei na Europa, que tinha um pagamento em dinheiro, blá blá blá. E aí, mas eu fiquei feliz do mesmo jeito, porque imagina, você, logo no primeiro livro, né? Você sabe que também, como diria o Vicente Mateus, é uma faca de dois legumes, né? Porque depois você começa a achar que todo livro que você vai escrever tem que ganhar prêmio. Não funciona assim, né? Claro. Mas eu continuei, gostei, e apareceu essa coisa que eu acho preciosa do contato permanente do autor com o seu leitor. No caso, porque a literatura infanto-juvenil no Brasil, para o bem ou para o mal, ela tem uma relação umbilical com escolas, né? Então, eu comecei a ser levado em escolas para conversar com as crianças. Seguinte, eu quero voltar a algumas coisas que você falou lá atrás, e eu queria entender um pouquinho mais como é que foi essa sua carreira internacional, né? Como é que os seus textos foram parar lá fora, ganhar prêmios e tudo mais, e assim, mas você sempre foi roteirista, né? Você fazia roteiros de quadrinhos, né? Isso. Comecei Como é que assim, foi né? isso? E antes de você responder, também fala que publicações foram essas regulares que você fez aqui no Brasil, né? Porque eu Uhum. imagino que tem muita gente mais velha que, inclusive, é seu fã e talvez esteja vendo seu rosto pela primeira vez agora. O pessoal dos Bang Bangs, seguramente, né? Aliás, tem uma história muito engraçada que até hoje eu lembro. Eu trabalhava com uma editora lá na Penha, chamada Nova Leitura, que publicava esses livrinhos. E eu cheguei ao requinte eu trabalhei com mais de quase 40 pseudônimos diferentes, e eu cheguei ao requinte de muitos pseudônimos ter persona, sabe? Os livros, por exemplo, eu lembro que o Billy Wolf, ele era um autor de livros de bang bang, mas com viés romântico. Então, Olha. uma vez, uma moça de uma cidade de Rondônia, chamada São João da Baliza, até hoje eu guardei o nome da cidade, ela mandou uma carta para a editora querendo comprar toda a coleção dos livros escritos pelo Billy Wolf, né? E aí a carta é engraçada, né? Que diz assim, no final da carta ela diz para o editor que o editor estava coberto de razão em contratar autores norte-americanos, porque brasileiro não tem imaginação. Aí ele ficou rindo, adoidado lá, ele falou assim, você não quer mandar uma foto autografada para ela? Eu falei, você está louco? Se ela deve achar que o Billy Wolf, ela imagina, no imaginário dela, o Billy Wolf deve ser aquele americano avermelhado, quase 2 metros, louro ou ruivo, olhos azuis,
que tem um rancho em Montana. Ela não acha que é um crioulo que mora em Bom Sucesso. Entendeu? Nunca. Se você mandar uma foto minha, ela vai achar que é sacanagem do editor. Né? Então, assim, tem isso. Assim, eu gostava... Sabe quando você gosta do que você faz? Você delira, sabe? Teve uma época que, por exemplo, eu estava cansado de fazer a mesma coisa, aí eu peguei as principais peças de Shakespeare, peguei peças de Racine, tragédias gregas, e transformei, levei para o contexto do Bang Bang. As histórias foram levadas para o oeste americano. Todas as peças, tudo, e ficou muito legal, inclusive. Sabe? Gostar do que você faz uma coisa melhor do que qualquer outra coisa, cara, sabe? Eu gosto muito de escrever. Olha, posso não ser um grande escritor. Eu uso uma expressão que o Stephen King usou uma vez, que ele fala no livro dele, se não me engano, é o livro Dissecando Stephen King, que diz assim: eu não sou um grande escritor, mas eu me sinto compelido a escrever. É o meu caso. Eu posso nem ser um grande escritor, candidato viável ao Nobel, mas eu me sinto compelido a escrever. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de anotar. Outro dia eu estava aqui em casa, peguei os meus bloquinhos, que eu tenho um monte de bloquinho com anotações, e, olha, tem ideias ali para até o ano de 2200. Só que eu não vou ver até 2200, né? E meu filho não vai seguir minha carreira, ele já está fazendo outra coisa. Sim. Mas eu talvez tenho você muito não seja o melhor escritor, mas o Billy Wolfe com certeza é. Com certeza. Ele fazia um charme danado com as mulheres, sucesso impressionante. Né? E ficou legal, assim, eu gostava. Tinha, por exemplo, uma que era eu criei a persona dela, era uma bibliotecária aposentada de uma cidade pequena do Texas, que escrevia histórias de Bang Bang baseadas na história real do Texas. Né? Aí eu pesquisava e ela contava as histórias dela lá nos livrinhos, e aí tinha uma biografia, de vez em quando ela fazia um prefácio onde ela dizia: estou passeando na cidade tal, e aí encontrei a história do Pablo Robledo, não sei o quê, e aí começava a contar a história do cara. Né? Era uma história dentro da história. Que demais. Né? E muito deixa legal. eu te perguntar, e o porquê dos pseudônimos? Porque, bom, a razão é lógica, né? Ninguém que lê livrinho de Bang Bang, eu lia naquela época, iria se animar a comprar um livro de Bang Bang escrito pelo Júlio, pelo Antônio, pelo Pedro, mas seguramente compraria com um nome bem americano. Olha, quanto mais americano o nome na capa, menos americano o cara pode ter certeza. Então, eu tinha Jonathan Fox, Sheldon McMaster, Troy Sagan, Billy Wolfe, Billy Pueblo, Floyd Nogales, e, olha, tem uns que até tem que forçar, John Shengru, Johnny Mordente, Celestia Fox, uma penca de nomes assim que você até esquece, viu, alguns. Bom, Júlio, o seu passado de roteirista é fenomenal, mas eu quero que você fale agora dos livros infantis, que inclusive você já explicou a história do primeiro, né? Que inclusive lhe garantiu um jabuti. Mas quero que você conte como é que foi então essa sua carreira. Como está sendo essa sua carreira de escritor de infanto-juvenis? Rapaz, assim, a questão do primeiro prêmio foi assim fantástico, né? Poxa, eu tinha o quê? 27 anos, primeiro livro, já ganhei um prêmio. E ainda tem um detalhe, uma particularidade que eu gosto de falar, de brincadeira, claro, é uma coisa que não é para brincar assim, mas eu brinco porque acho que nem a família do cara vai ficar chateado. Mas quando eu ganhei o Jabuti, Jabuti é igual ao Oscar, né? Eles escolhem 5 finalistas, vão lá para um teatro lá em São Paulo, tem todo aquele mise-en-scène. E naquele ano, um dos finalistas era o Paulo Leminski, um baita poeta paranaense, e o livro dele era um dos finalistas. Aí, sabe como é que é, né? Eu pensei, poxa, o cara morreu, então já viu no Brasil é fogo, né? Vão dar o prêmio para ele. Aí eu fui naquela, poxa, o primeiro livro já está mencionado, finalista de um prêmio importante, já está no lucro. Então eu fui para... tanto faz eu ganhar ou perder. Não. Se o cara merece, o cara morreu, faleceu, vai ser um prêmio póstumo. Eu fui me convencendo dentro do ônibus a viagem inteira, né? Que eu ia perder. Chegou na hora lá, eu estou sentado, né? E foi até bom, teve uma banda de jazz gostosa. Não sei nem o que aconteceu com aquela banda de jazz, mas os caras eram bons. Teve um coquetel maravilhoso. Então eu sentei lá,
vamos ver o Paulo Leminski ganhar o prêmio de autor revelação. Aí sentei, relaxado, recebendo os parabéns, porque ninguém me conhecia, aquele troço todo. Daqui a pouco a moça lá começou a aparecer, ela tinha um telão, apareceu a foto da capa do meu livro, mais a minha cara. Eu falei, opa, estou num lucro olímpico, que beleza, né? Aí a moça abriu o envelope e, ao invés dela falar The Winner is, como o Oscar fala, ela começou assim: o vencedor do prêmio de autor revelação desse ano nasceu na pequena cidade de Manhumirim. Eu falei, putz, peraí, o Paulo Leminski era do Paraná. E Manhumirim aqui, eu tenho certeza que só tem eu, porque a cidade é muito pequena para botar 2 nesse teatro. Aí, rapaz, eu acho que eu ganhei. E agora? Porque eu fui me convencendo que eu ia perder, né? Então, eu não sabia como é que eu tinha me comportar, nunca ganhei prêmio importante desse jeito. Eu fiquei lá paradão, tiveram que cutucar. O Paulo Condini, que era o meu editor, me cutucou para eu levantar e foram me empurrando assim. Chegou lá, era uma rampa que ia na direção do palco, eu subi, quase caí igual aquela atriz no Oscar. Eu fiz tudo errado, cara. Peguei o troféu, não esperei me dar o troféu, peguei o troféu. Entendeu? E aí agradecer assim, muito, muito jeca, né? Obrigado, e fui embora. Não estava vendo muita coisa, porque jogaram a luz forte na minha cara. Quase atropelei o Ziraldo quando ele veio me cumprimentar. Nossa. E aí eu sentei e vi uma mulher fazendo um sinal para mim depois de algum tempo. Eu achei, ganhei, tá vendo? Ganha prêmio, arranja logo uma mulher. Não era nada disso. É que na pressa de pegar o troféu, eu peguei o troféu errado, você sabe, né? E aí, quando foram entregar o prêmio, acho que era a Mariângela Haddad, era uma ilustradora, melhor ilustração. Eu peguei o prêmio dela. Aí comecei, como é meu hábito, eu comecei a procurar novas ideias. Eu sou muito ansioso, né? Então comecei a procurar ideias em tudo quanto é canto. Vou escrever mais livros, né? E aí comecei a escrever, cara. Quando eu vi, né? Um dia eu publiquei o livro que eu mais gosto até hoje na editora Moderna, que é o Crianças na Escuridão. Hoje ele tem outra editora, mas inicialmente foi publicado lá. E aí eu queria viver de escrever, perguntei para a Maristela Petrilli, que é a toda poderosa lá na Moderna, né? Quantos livros eu deveria ter publicados para viver de escrever, direito autoral. Aí eu não sei se ela falou de brincadeira ou falou a sério, eu falei, uns 50. Aí você sabe, né? Eu sou meio pé de chumbo, né? Se fala uns 50, eu fui fazer os 50, né? Quando eu parei, já tinha 54 livros publicados, tudo quanto é canto, que eu vou mandando, sabe? Eu não... E aí eu gostei, é uma área boa. Aí eu te falei, tem essa coisa de visitar as escolas. E, assim, a maioria das escolas eram particulares, né? E aí comecei, eu ganhei o prêmio Jabuti, e aí eu fui na escola onde eu estudei, a escola pública, lá em Bom Sucesso, e dei um para a biblioteca. Aí eu achei que tinha um débito com a escola pública e comecei a aceitar convite para nas escolas públicas. Não tem venda, né? Você sabe que os alunos não têm condição financeira para adquirir livro, mas eu acho que eu tinha um compromisso com a escola que, afinal de contas, me deu toda a educação que eu tinha. Então, assim, na verdade, quando você fazia roteiros para essas publicações mais direcionadas para o público adulto, você era realmente um anônimo. Mas quando você começou a trabalhar com um público infanto-juvenil, aí sim as pessoas começaram a conhecer o Júlio, né? Ou você começou, ou você também trabalhou com pseudônimos depois com os infantis? Não, com os infantis foi sempre com seu nome. Outra coisa que me deixou feliz é que eu podia usar meu nome na literatura infanto-juvenil, né? Sabe, eu não precisava me esconder atrás de pseudônimos e assim, eu estava fazendo uma literatura brasileira, fazendo uma literatura brasileira, né? E é uma área gostosa, sabe? Eu escrevo também quando preciso para adultos, mas eu confesso a você que me sinto bem à vontade com crianças e adolescentes. Entendeu? É um negócio... E sabe o que acontece? Quando você tem 41 anos como escritor, tem acontecido coisas muito engraçadas por conta dessa pandemia, né? Porque como eu fiquei mais nas redes sociais, eu comecei a receber o que eu poderia chamar de feedback dos primeiros leitores, né? Aí toda hora tem uma pessoa que lê um livro meu e hoje diz, eu sou professora porque li seus livros, ou eu descobri, outro dia um garoto que falou que ele assumiu a negritude dele depois de ler Pretinha Eu. E na semana passada, semana retrasada, uma moça ligou dizendo que ela é engenheira ambiental, porque quando ela estava na escola, ela leu um livro meu chamado O Riacho, que é um livro que fala sobre degradação ambiental,
E esse livro mexeu com ela a ponto dela a escolha profissional dela ser pela engenharia ambiental. E isso é muito legal, sabe? Você saber que você faz parte tão profundamente da vida de alguém, né? Ao ponto de você ajudá-la a escolher o seu caminho profissional. Outro dia eu estava numa feira lá na Portela, Frei Portela, e vi uma mulher chorando, cara, porque ela botou... Poxa, eu fiquei sem graça. Até o nome do filho dela, ela botou o nome de um personagem no livro meu. Olha que maneiro. Aí você vê que você é significativo. Muitas vezes não você propriamente, mas o seu livro, né? Sabe? Sim, a sua obra, né? O que é importante, eu acho assim, cara, o importante para mim não sou eu, é o que eu produzo, né? Quando o autor é mais importante que a obra, você tem uma celebridade, não tem um autor. Então, Júlio, você falou uma coisa um pouquinho atrás que eu quero que você explore um pouquinho mais, que é o seguinte: você disse que um leitor seu assumiu a sua negritude te lendo. Foi até engraçado que eu ri muito, porque era um polo da Universidade Federal, acho que é Federal, não sei se é Federal ou Estadual do Paraná, que fica em Pato Branco, né? Daí Pato Branco, depois daquele programa de televisão, ficou uma cidade que ficou no imaginário das pessoas. Aí eu fui fazer, né? Pato Branco, né? Eu fui lá fazer a live, e esse rapaz era um dos alunos daquele curso, e depois ele entrou no Instagram e falou que a leitura do Pretinha Eu fez com que ele percebesse, desse valor à negritude dele. Eu acho legal essa coisa, sabe? Eu fico envaidecido, não vou negar, não vou ficar assim, não, eu fico envaidecido, porque o Pretinha Eu tem muito a ver com a minha própria descoberta da minha negritude. Porque a gente vive num país onde, até pouco tempo atrás, as pessoas fingiam que não eram negras, né? Aquelas que eram mais clarinhas, né? E hoje é uma coisa muito bacana, as pessoas estão se assumindo. Não vai mudar nada, sabe? Você não vai ficar milionário se assumir que é negro, mas é bom saber qual é a sua, né? Sua identidade. Eu procurei ser negro para fazer parte de um todo multiétnico que é o Brasil. Eu não procurei ser negro só por ser negro, eu procurei para fazer parte plenamente, 100%, de um país que é multiétnico. Tem brancos, tem indígenas, tem negros, tem outras nacionalidades. O Brasil é um fenômeno, um país cheio de gente de quanto é canto do mundo que se entende mais ou menos bem, né? Que é uma proeza. Você vai em outros países até menores e qualquer tacar essa palha, né? Mas você costuma trabalhar muito esse tema da negritude nas suas obras, ou isso é característica de uma ou outra? Não, sabe que eu fiquei espantado? Que, assim, eu não fico contando, né? Hoje sabe aquele negócio? Eu brinco com as crianças que eu não sento. Hoje eu vou escrever um livro para criança de 7 anos. Amanhã eu vou escrever um livro para um garoto de 20 anos. Não, eu sempre escrevo a história. Eu nem me preocupo, sabe? Claro, eu não sou idiota, né? Quando eu faço um livro para criança de 0 a 5, eu sei que é para criança de 0 a 5. Tem que adaptar o texto, obviamente, mas eu não tenho essa coisa focada, assim, sabe? Eu quero contar uma boa história. É a única coisa que me preocupa, né? Eu contar uma boa história. E, assim, claro, como eu sou negro, obviamente, eu vou tocar muito nesse assunto, até de maneira inconsciente. Isso eu admito. Mas eu mesmo fiquei espantado quando me pediram para fazer palestras mais sobre essa coisa do antirracismo. Eu percebi assim que, mesmo sem fazer uma coisa planejada, eu tinha 53 dos meus 192 livros, 53 livros que falavam diretamente sobre, assim, o tema era racismo, preconceito, coisa e tal, né? Tem uns que são, apesar de ter protagonistas negros, são temas normais de aventura, né? Não é uma preocupação em debater racismos ou preconceitos que tais. Mas eu tenho pelo menos 53 livros que tocam nesse assunto, né? E atualmente eu estou até muito preocupado assim em não ficar só falando desse assunto. Parece que negro na literatura só pode estar envolvido no texto literário quando fala disso. É um tema realmente importante, eu não vou menosprezar nem minimizar. É um tema que tem que ser debatido realmente. Mas eu acho também que a gente tem que colocar o negro em posições assim normais. Uma história de piratas onde o protagonista é negro. Ele não fica lutando porque ele é negro, lutando contra a escravocracia. Não, ele é um pirata que é negro e vai fazer o que o pirata faz e acabou. Vai falar de coisas, mas vai falar de coisas normais. Por exemplo, agora mesmo eu acabei um livro para criança de 0 a 5, chamado Estrelas, e é a história de um menino que tem medo do escuro
E aí ele chama o pai, e aparece o pai, né? E eu achei interessante que eu pensei exatamente nessa coisa, né? Os dois são negros, mas em momento algum há um enfoque de que pô, eles são negros, né? Porque tem isso. Não, é um pai, como qualquer pai da face da terra, um escandinavo, que o filho está lá chorando porque tem medo do escuro, e o pai vai lá atendê-lo, e o pai o conforta, e ele vai dormir, acabou. Mas aí como a população vai ver que é um pai negro também faz isso, sabe, entendeu? Essa é a normatização que tem. Não precisa ser singular, é plural. O pai negro faz assim, o pai branco faz assim, o pai indígena faz assim, quando o filho está sofrendo de alguma maneira, né? É essa normalização que eu atualmente procuro também. E aí, assim, quando eu comecei a escrever, por exemplo, esse livro aqui, ó, vou até mostrar, Um Encontro com a Liberdade. Ele fala sobre liberdade, né? Ele se passa em 1888, logo após a libertação dos escravos. É um rapaz negro, filho de um comerciante branco com uma escrava, que chega em casa comemorando, e o pai está assim, chateado, né? Vai ter que libertar todos os escravos. E aí faz um questionamento a ele, o que ele vai fazer com a liberdade dele. Porque foi um questionamento válido naquela época. Soltaram os escravos, eles ficaram felizes. Uma semana depois, a maioria estava voltando para onde uma semana antes eles eram escravos. Porque não foi feito um projeto inteligente para inserir o negro não como escravo, mas agora como cidadão. Eles foram largados, jogaram assim, e logo depois veio a República. Uma das primeiras coisas que a República criou foi a lei da vadiagem. Qualquer negro que fosse apanhado na rua sem fazer nada ia preso. Adivinha quem era apanhado pela lei da vadiagem? 95% eram os negros. Né? Então, assim, não houve... O André Rebouças, que foi um grande nome negro da sociedade daquela época, um engenheiro famosíssimo, ele propôs fazer uma reforma agrária junto com a reforma agrária da terra, para os ex-escravos se tornarem cidadãos, né, produtivos, mas ninguém nem deu bola por... Soltaram os escravos, sabe aquela coisa assim? Ó, soltaram, vai lá, tá. Cumprimos a nossa parte. É a lei mais curta do Brasil, só tem 2 artigos. Na verdade, eu mesmo fiquei surpreendido, porque a invisibilidade no Brasil é tão bem feita que muitas vezes você ouve falar de pessoas que você nem sabe que são negras. Eu aposto contigo que todo mundo que passa no Túnel Rebouça, primeiro não sabe em homenagem a quem é o túnel. E depois não sabe quem foram os Rebouças, né? Que, na verdade, o túnel tem 2 nomes, né? É Antônio e André. O André é realmente mais famoso, mas é um fato famoso, que são os irmãos Rebouças. E olha, quando eu fiz o livro que eu fiz para uma coleção, eu fiquei impressionado, porque eu mesmo não sabia da grandiosidade da família, porque o pai deles já era um cara assim fantástico, um Rábula, né, que é um advogado sem diploma, já era um cara poderoso, foi deputado, era um cara incrível, mas eu não conhecia os tios deles, que também eram 2 caras incríveis, né? Um foi músico famoso, tocou em toda a Europa, e o outro saiu daqui do Brasil com a mão na frente e outra atrás e voltou como um médico formado pela Universidade de Paris. Foi um dos maiores médicos do país naquele período dele. Né? A família era poderosa, sabe? Eram caras geniais mesmo. O próprio André era um gênio, né? Um cara que era cientista, filósofo. O Antônio era um baita... Os 2 eram grandes engenheiros. Depois teve o outro irmão mais novo, José, que também foi engenheiro. E você não ouve falar, né? O primeiro água encanada que aconteceu em Curitiba foi obra dos 2, né? A primeira estrada assim construída no Paraná, inclusive para escoar a produção, também é obra dos 2. A ferrovia que ligava Curitiba a Paranaguá, o primeiro projeto também foi deles. Então, se você começar a analisar, é impressionante. Os caras foram engenheiros assim, e ninguém ouve falar. O Luiz Gama foi... Agora esse ano fizeram um filme bacana, mas também não teve nenhuma repercussão maior, sabe? Um cara que também foi um Rábula, mas a história dele é um roteiro pronto, porque ele era filho de um branco com uma escrava, e quando tinha 10 anos o pai jogava, né? Tinha dívidas, vendeu o filho para ser escravo, e ele veio para o Brasil, para o Rio, depois foi para São Paulo, aprendeu o direito, fugiu e virou um advogado que soltou em torno de 500 escravos só usando uma lei. Ou seja, tem umas figuras impressionantes que a gente não, sabe, nem imagina que não é só o negro que não conhece o personagem
né? Mas as pessoas mesmo não conhecem esses nomes. Aqui no Rio Não. tem um lugar chamado Colônia Juliano Moreira. Ninguém faz a mínima ideia quem foi Juliano Moreira. Ele é o pai da psicanálise, da psiquiatria brasileira. O cara que entrou para a faculdade na Bahia com 13 anos, a faculdade de medicina, e saiu com 18. Né? E passou os principais especialistas do Brasil, né? Médicos especialistas passaram pela mão dele. Virginia Bicudo é a mãe da sociologia brasileira. Então, se você começar a se aprofundar, você vê a quantas anda essa invisibilidade, ela é muito profunda. Né? Você não ouve falar do Abdias Nascimento, mas não sabe a grandiosidade do cara. O cara foi artista, ator, e assim vai. Tem um monte. Alguns ainda estão aí, sabe? A Ruth de Souza morreu, uma grande atriz, mas pouco homenageada no país dela, sabe? Era uma grande atriz. Está aí o Milton Gonçalves, que ainda está vivo, que é um ator que também foi diretor, fez um monte de coisas, e assim a gente não conhece a extensão da biografia do cara. Então, eu comecei a procurar essas coisas. E aí coincidiu que esse ano uma editora de São Paulo, que já tinha uma coleção chamada Black Power, cujo propósito era esse, né, me chamou para fazer alguns livros para eles, e eu gostei porque eu juntei a fome com a vontade de comer, né? Eu comecei a revelar para o jovem negro esses personagens maravilhosos que eles não conhecem. Maravilhoso. Então, fala um pouco mais dessa coleção Black Power, por favor. Ela começou lá em São Paulo, acho que 1 ou 2 anos atrás, se não me engano, em 2019. Começou assim bem eclética. Tinha, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, que foi uma autora hoje muito conhecida, mas também tinha tem Obama, o Martin Luther King. No início eles foram bem ecléticos, pegaram personagens assim nacionais e estrangeiros, né? Por exemplo, Manuel Quirino, que ninguém não fala. E a preocupação da coleção, segundo o próprio editor, é de não fazer aquela mais do mesmo. Então, a coleção não tem jogadores de futebol, né? Não tem o livro do Pelé, por exemplo, porque eles acham que esse é fácil chover no molhado. Todo mundo conhece os jogadores negros. Só que no Brasil, assim, o Lima Barreto, que foi um baita autor negro brasileiro, ele falava uma coisa que é verdadeira e você todo dia percebe isso. Ele diz que negro no Brasil só incomoda quando sai do lugar dele, né? Então, por exemplo, no caso do futebol, você não se incomoda com um negro, seja jogador de futebol famoso, rico, podre de rico, cheio de dinheiro, porque está no script que negro é bom de bola. Tinha um colega no colégio, quando era criança, que falava todo negro é bom de bola. E eu era do lado dele. Era o último a ser escolhido na educação física. É a mesma coisa. Eu tenho um amigo que é neurocirurgião, negro, e trabalha ali no Clementino Fraga, e era batata. Ficava parado na porta, todo mundo chegava lá, pedia para ele trazer a maca ou a cadeira de rodas. Porque ali ele só pode ser enfermeiro, né? Não pode ser médico. Né? Qual é o livro mais recente seu? O livro mais recente meu, que já saiu, é o Estrelas, esse livro que eu falei do garotinho. Né? O que vai sair agora, irão sair 3 livros dessa coleção Black Power, como eu te falei. Já saiu Os Irmãos Rebouças, mas vai ser lançado oficialmente na Bienal. Vai sair o Abdias do Nascimento, que eu escrevi, e tem um outro que, por enquanto, é surpresa, que pediram para eu guardar surpresa, que senão eu até morro, né? Porque eu guardar, mas é interessante, eu gostei de fazer, entendeu? Então, assim, mas sempre voltado para essa coisa, pessoas relevantes, como escritores, pensadores, intelectuais, escritores, pessoas que assim fogem um pouco do que se espera da imagem que se faz, o estereótipo do negro, jogador de futebol, sambista, né? Nada contra isso, são pessoas relevantes também, óbvio, né? Mas é que essas pessoas são conhecidas, você tem que nascer em Marte para não saber quem é o Gilberto Gil, né? Ou o Paulinho da Viola, ou a Dolores Duran, todo mundo, né, sabe quem é. Agora, por exemplo, você não sabe quem foi Juliano Moreira, até quem mora em Jacarepaguá não faz a mínima. Né? E aí a proposta da coleção é exatamente mostrar esses negros que não são tão conhecidos, mas são extremamente relevantes e contribuíram muito para a história do Brasil e até, em certos casos, da humanidade. Por exemplo, o professor Milton Santos, que era um baita geógrafo, né? Ganhou o Oscar da Geografia do Mundo.
De maneira geral, a coleção Black Power é isso, e a minha proposta de falar sobre personalidades negras é essa coisa de... Eu sei que Brecht já tinha falado que maldito povo, que seja de heróis, mas na situação específica do Brasil, as crianças jovens, adolescentes negros, eles precisam ter um norte, uma imagem onde eles possam se ver, o engenheiro negro, a cientista social negra, precisa saber que existiram isso, que nós não somos só cozinheiros, né, de pratos que, inclusive, nem fomos nós que criamos, que a feijoada, isso é mito. Mas depois eu conto, isso é outra história. E assim por diante, eu acho que é muito importante a gente ter espelhos, figuras onde a gente possa olhar e criar uma identidade. A identidade também se faz por personalidades interessantes e impactantes. É nesse aspecto que eu trabalhei nessa coleção. E, de maneira geral, é como eu encaro o meu trabalho quando eu foco em personagens e protagonistas negros, né? Queria agradecer a boa vontade em me receberem, em me ouvir. Espero que o pessoal novamente prestigie a FLIR, né? Cada vez mais interessante. Eu acho que foi uma das grandes descobertas desse período, foi essa possibilidade do remoto, né? Que a gente sempre, geralmente, quando o limão está muito amargo, a gente tosse e faz a limonada. Foi o que nós fizemos muito inteligentemente e acho que parte disso vai ficar no processo educacional e das relações humanas, né? Um abraço para todos e até a FLIR. Até a FLIR. Mas antes de ir, você tem alguma rede social sua, algum lugar onde a gente possa encontrar você? Bom, no Facebook você me encontra lá pelo meu nome mesmo, né? O Júlio Emílio Braz. Tem o je.brasoficial, que é meu endereço no Instagram. Eu não tenho Twitter, porque eu acho um absurdo um homem que tagarela tanto como eu ter que se circunscrever a 100 e poucos caracteres. Isso para mim, é morte. Então, nunca me preocupei. Eu tenho até um Twitter, mas eu não uso, não. Júlio, prazer enorme ter recebido você aqui. Muito obrigado por ter dado toda essa sua atenção para a gente. E só espero poder encontrar com você na próxima FLIR presencial, espero que em 2022. Meu amigo, com certeza. muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.